eu vou falar, nenhum passo atrás, meu povo há de dar. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Eu sou Thaís Rocha. Sapatão, sapatão. Vou nascer pra trás, só nasce 205. Olha pro pé, tá usando uma quena. E eu sou Jéssica Pereira. Tô nem aí para a Constituição. Descobri que eu sou sapatão. Descobri que eu sou sapatão. E esse é o De Papo no Brejo. Chegamos, então, ao último episódio da primeira temporada do De Papo no Brejo. Nós estamos muito felizes com o resultado desse trabalho, de poder estar divulgando e conhecendo mais de perto todas essas mulheres e coletivos que passaram aqui por essa temporada. E por último, e não menos importante, hoje nós vamos falar sobre as Tambores de Safo. Sou sapatão de favela. Pois é, Tatá, estamos aí há pouco mais de um mês nesse projeto, né? Uma novidade para mim, para você e para as Tambores. E tem sido uma experiência muito interessante conhecer a fundo a história dessas mulheres incríveis, né, que compõem a trajetória do movimento das mulheres lésbicas no Brasil e na América Latina. E eu acho que esse nosso trabalho, ele tem um poder muito forte de documentação, de narrativas muito potentes e que, graças à tecnologia, pode ficar aí para gerações futuras, como um acervo da história sapatânica aí. De fato, é algo que traz um respiro, né, e uma força muito grande e uma forma de estar perto das nossas nesse momento, né? Então, acho que apesar das dificuldades de manter a nossa saúde mental, de estar se cuidando nesse processo, estar aqui junto contigo e com todas essas mulheres que fizeram parte dessa temporada foi uma forma de me fortalecer e ver desde quando que a gente vem fazendo história, vem fazendo militância e que a gente está fazendo história, né? Estamos deixando isso para as que virão. E no momento que a gente não pode estar perto umas das outras, é como se a gente abrisse a porta das nossas casas e trouxesse uma ruma de sapatão maravilhosa no sábado para tomar uma cerveja com a gente. Sapatonas. Eu sinto longe o cheiro de couro. Né? A gente não consegue ver, mas só de ouvir a voz e compartilhar de todas essas histórias e das afinidades políticas, das inspirações, vai gerando proximidades, as proximidades que dá para gerar nesse momento. Aproveitar para enaltecer o trabalho da nossa amiga Flávia, né? Que se nada der certo na vida dela, pelo menos um emprego ela já tem, de editora de som de podcast. Humildemente peço licença aos nossos ancestrais para trazer nessas palavras inspirações leais e poder bater um papo sobre as Tambores de Safo e seus feitos geniais. Já se vê há 10 anos, na cidade de Fortaleza, que mulher com mulher na percussão faz proeza e, através da poesia, música, tambor e alegria, reafirmam a existência de lésbicas e negras. É na parada da diversidade onde o grupo desponta. Lésbicas e bissexuais se organizam e expõem suas demandas, confeccionam instrumentos, ensaiam ritmos para aquele momento e, a partir de então, formam uma banda. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Gente saiu, gente entrou, o grupo cresceu, consolidou sua identidade, se tornou conhecido em várias cidades e, desse processo, um espetáculo nasceu. Tambores que ecoam contra as opressões, se chamava a apresentação. A voz do tambor periférico surge em seguida, enchendo o público de emoção. Com batuques, dança e poesia, louvando os ancestrais com alegria, buscando a transformação. Assim se faz Tambores de Safo, uma irmandade de negras, lésbicas, bis periféricas. E unidas através da arte, Tambores de Safo se fez baluarte para todas as sapatões dessa terra. Tambores de Safo é um grupo político-artístico que, através da música e de outras linguagens artísticas, como a poesia, pretende difundir o pensamento feminista,
bem como divulgar a cultura afro-brasileira e da população LGBT. O grupo nasce em maio de 2010, com o objetivo de dar visibilidade às demandas específicas dessas mulheres, na 11ª Parada da Diversidade Sexual do Ceará, ao formar a comissão de frente, pela primeira vez aberta pelas mulheres lésbicas e bissexuais, através de um belo cortejo de batuques e palavras de ordem. Foram inúmeros convites para participar de eventos e articulações, seja através da música, seja através da fala ou de ambas as ferramentas. Tambores de Safo construiu 2 espetáculos de múltiplas linguagens artísticas. Tambores que ecoam contra as opressões. Vou falar, protestar, é o meu corpo que grita, não dá pra segurar. Nessa vida, por tudo que passei, eu vejo um mundo que obriga a mulher a ser boneca e não viver. E a voz do tambor periférico. E nesse toque nós se toca com a língua na buceta, esfrega teta com teta, nós somos mais satisfeitas porque a gente entende mesmo. Esse último em circulação antes da pandemia e com gravação na íntegra disponível do grupo no YouTube. Ao longo desses 10 anos de existência, o grupo Tambores de Safo marcou presença em eventos importantes para o cenário político brasileiro. Para citar alguns exemplos, temos a participação do grupo na Marcha das Margaridas, na Conferência Nacional de Saúde, na Conferência Nacional de Mulheres, na Cúpula dos Povos, no Rio de Janeiro, em 2012. Alerta! Alerta quem caminha! A luta feminista pela América Latina! No primeiro encontro de mulheres camponesas, na Marcha das Vadias, também no Rio de Janeiro, em 2013. Mas que alegria! Eu vou pra Marcha das Vadias! No Encontro Nacional da Articulação de Mulheres Brasileiras. Na Cúpula dos Povos dos Países BRICS, em 2014, em Fortaleza, no Bilhão que se ergue, no Festival pela Vida das Mulheres, em Brasília, e em diversas manifestações de rua, como os atos de 8 de março, em Fortaleza. As manifestações Ele Não e protestos contra o genocídio da população negra. Convidamos agora algumas integrantes do grupo para contar um pouco para a gente como é a organização do grupo, como se dá o processo criativo, dentre outras questões. Agora que a gente sabe um pouco mais da história das Tambores de Safo, nós vamos trazer convidados maravilhosos que fazem parte desse grupo. A Missinete, a Lídia Rodrigues, Sueli Bezerra e a Aline. Qual a importância de ter um grupo exclusivamente formado por mulheres que se relacionam com mulheres? E como que se dá essa relação desse grupo com o tambor? Salve, salve, Thaís, salve, salve. Uma coisa muito importante de um grupo que é composto por mulheres que se relacionam e que amam mulheres, que faz percussão, é que a gente associa a nossa prática política, né, com a prática cotidiana da colonial. Então, num mundo que ensina as mulheres a se odiarem, que ensina que nós não podemos amar umas às outras, construir esse tipo de cotidiano político, onde a reflexão e tocar o tambor e a formação política, elas não são coisas separadas ou fragmentadas, mas elas fazem parte de uma mesma coisa, é por si uma puta arma contra o racismo colonialista, patriarcal, que tenta controlar os nossos corpos e as nossas vidas, né? E, ao mesmo tempo que isso seja feito a partir do toque do tambor, de tocar tambor, também resgata as nossas ancestralidades, ao tempo que reinventa uma outra forma que é experimentada com o corpo, de como fazer política, né? A gente aprende na política tradicional que uma pessoa fala, que tem aquela voz, o protagonista. Quando a gente toca tambor, a gente percebe que toda voz tem um lugar onde vai se encaixar.
os graves, os agudos, e tem que estar em sintonia e em sincronicidade para que a coisa flua e dê certo. Então, é uma outra forma e uma outra perspectiva do fazer político que reinventa a nossa própria existência, e à medida que reinventa a nossa existência, reinventa também a existência do mundo. Miss, conta um pouco pra gente como é que o Grupo Tambores de Safo se organiza hoje. Então, o Grupo Tambores de Safo se organiza mais internamente através de subgrupos. A gente tem um grupo da comunicação, que é o grupo que cuida mais das redes sociais. A gente tem um grupo da direção musical, que pensa repertório, arranjos. Tem o grupo do financeiro, que cuida da administração do dinheiro que a gente capta através de projetos ou através de cachês. A gente tem o grupo da produção, que é o grupo que organiza as apresentações que a gente vai fazer, os convites que a gente recebe. Que você falasse um pouco sobre como que é feito o processo de composição das letras, arranjos e a escolha do repertório que vai para as apresentações. Então, como é que se dá esse processo de composição no Grupo das Tambores de Safo? Ele acontece de duas formas. De uma forma mais coletiva, né, que é a partir de oficinas. A gente já teve momentos de oficina de composição, facilitados pela Lídia. A gente pensa um tema com um grupão, e aí vamos fazer uma música sobre sapatão, por exemplo. E aí esse grupão se divide em dois, cada subgrupo vai compondo a letra. A Flávia, que é a nossa mestra da percussão, ela traz esse pontapé inicial de ritmo, né, de arranjo. Em cima desse ritmo, em cima desse arranjo, o grupo vai pensando já a melodia e vai compondo a letra. Depois, a gente pega as duas partes, subgrupos, e faz uma costura final no grupo. Uma outra forma também de composição que acontece dentro do grupo é mais individualmente mesmo, assim. Tem pessoas que têm mais facilidade ou têm mais prática de escrever ou compor, e aí pensa uma música, né? Escrever uma música, escrever uma poesia, e aí apresenta para o grupo. Geralmente as músicas também tem muito a ver com os temas que a gente, ou as pautas que a gente acha importante, de uma forma mais coletiva. E aí essa pessoa que fez a música, fez a poesia, traz a letra, apresenta para o grupo, às vezes já traz uma melodia, né? Ou a Flávia nos ajuda, a direção musical também colabora com esse processo de arranjo, né? De melodia das músicas, que foi pensado mais individualmente. A gente pensa o repertório a partir da movimentação que a gente está inserida, a partir das lutas, das pautas que a gente acredita que é importante, que é o racismo, é o machismo, né, a LGBTfobia. E aí a gente vai compondo música, a gente também vai escolhendo músicas de parceiras que falem sobre essas pautas. De onde vêm as referências do Grupo Tambores de Safo e quais são as inspirações de vocês? Bom, eu acho que a princípio, né, nossa referência no início era Safo, né, sim, que a gente inclusive colocou o nome do grupo Tambores de Safo. Mas eu acho que com o decorrer do tempo, a gente foi vendo quais eram as pautas importantes para a gente, quais eram as pautas prioritárias, e isso interviu muito na referência que a gente queria colocar também, né. Teve muitas mulheres que estão na luta, por exemplo, na luta antirracista, na luta da LGBT, e hoje em dia eu vejo muita referência nós mesmas, né, assim, não é à toa que a gente observou em que lugares das artes nós que construímos esse coletivo estávamos, né? E aí eu boto como exemplo a questão da poesia que foi trazida para dentro da construção do grupo. Tanto a poesia como a questão da dança, que vem desses outros lugares que nós mesmos, do coletivo Tambores de Safo, né, do grupo Tambores de Safo, estávamos inseridas, né? E como é que a gente poderia trazer essa arte para dentro do grupo? Eu acho então que hoje em dia a gente busca ver essa referência em nós, né? Assim, em nós que estamos construindo. As referências vêm dos nossos ancestrais, né? Das lutas dos nossos povos que vieram antes de nós. Não tem como eu falar das nossas referências sem falar da minha, né? Eu sou filha de Antonieta, tá? Uma mulher indígena dos povos tupinambás, que vive nas periferias de Crateús, ou seja, uma mulher que lutou muito para se manter viva dentro de várias situações de violências, tanto dentro de casa como fora, com as violações de direitos, né?
E assim, é uma parte da nossa história, né, como grupo. A história de vida de cada uma de nós se mistura, acredito que são interligadas e não tem como não se inspirar nessas pessoas, nessas vivências. Nós somos diversas e essa diversidade eu acredito que nos fortalece, né? Eu boto fé que é uma inspiração para o grupo. Agora, Lídia, podia falar um pouco sobre o que é o artivismo e como que ele está presente no grupo e como ele permeia os processos criativos? Primeiro que essa palavra, artivismo, ela traz consigo muito significado porque ela junta duas coisas que tradicionalmente na mentalidade ocidental está separada, né? Que é o ativismo e a arte. Então, quando a gente fala em artivismo, a gente está falando que esses processos políticos e artísticos, eles são necessariamente imbricados, que a nossa vivência da arte, a nossa produção artística, não se descola da nossa perspectiva e da nossa construção política. E aí, desse jeito, a gente pode dizer que a arte, a política e a vida, no nosso processo criativo, fazem parte de uma mesma coisa, né? É a vida. E na vida, a gente tem a arte e na vida a gente tem a política como estratégia de sobrevivência. Então, acho que esse é o âmago do grupo e essa é como se fosse uma bússola, né, que nos orienta na produção e na criatividade. A gente tira a inspiração para as nossas produções artísticas da nossa vida. E da nossa vida, a produção artística que a gente precisa fazer é também política, porque esse mundo, ele vive numa correlação de forças onde nós, como mulheres, lésbicas, bissexuais, negras, periféricas, estamos num lugar de muito não poder nessa escala global, né? E nós estamos aí para afirmar uma identidade como estratégia e como amuleto de incidir politicamente e transformar as coisas. Aline, e quais são hoje as perspectivas políticas do grupo Tambores de Safa? Eu acho que a gente tem a perspectiva de levar, né, a luta das mulheres lésbicas e bissexuais a mais mulheres, né? Eu acho que com 10 anos de Tambores de Safa, a gente já conquistou muitas coisas, né? Assim, desde o começo, onde a gente éramos poucas, né, saindo na frente de uma parada ou fazendo um ato que eram poucas pessoas, a gente já trouxe muitas mulheres para essa luta, né? Eu acho que a gente tem que cada vez mais buscar abrir esse espaço, né, para essas mulheres, e eu acho que a gente está conseguindo fazer isso. Como que vocês analisam o impacto da pandemia para o coletivo? Esse período de pandemia, ele nos afetou enquanto grupo de diversas formas, né? Uma primeira questão é que, assim, a nossa prática, ela pressupõe, em grande medida, a presença, uma vez que a gente não só constrói política discursiva, né? A gente também constrói uma prática artivista, que é a produção artística com os tambores, né? E esse ensaio, esses momentos que são momentos políticos, porque são momentos de convivência, troca, aprendizado, eles ficaram muito prejudicados, né? Não foram possíveis. Fora isso, assim, a gente tinha muitos planos, né? Esse é o ano que a gente está completando 10 anos da nossa existência. E aí a gente estava programando um encontro de batuqueiras, assim, que viriam pessoas da Colômbia, de Pernambuco, e a gente ia aprofundar sobre isso, nos organizar enquanto sapatonas que escolheram fazer ativismo, né? E aí tudo isso teve que ser adiado. E aí uma outra coisa é que, assim, o que nos afeta individualmente acaba impactando no coletivo também, né? E uma grande parte de nós somos trabalhadoras autônomas, né? Somos pessoas que trabalhamos com cultura, com educação popular a partir de oficinas, ou tem as que trançam, tem quem faz diária, né? Então, todo esse contexto da pandemia, ele nos afetou muitas de nós do ponto de vista econômico-financeiro, sendo que ficou muito mais difícil sobreviver, né? Somado a isso,
à distância, a gente teve um impacto nas nossas psiques, na nossa saúde mental mesmo, né, que foi bem grande. Além de ter que lidar com todo esse aspecto da pandemia que afetou todo mundo, não poder estar próximo das nossas companheiras e ainda passando por algumas dificuldades econômicas, né? Então, isso também acabou provocando adoecimento, né? Adoecimento mental, medo, ansiedade, enfim. E assim, agora, né, depois de tantos meses, a gente está se organizando e fazendo algumas atividades que podem ser feitas na internet também, tentando ensaiar em como a gente vai continuar a nossa organização política, mesmo com todas as dificuldades, né? E para o período pós-pandemia, assim, uma das coisas que estão bem colocadas é a gente retomar esse projeto desse encontro, né? A gente também está numa perspectiva de fazer um documentário de 10 anos da nossa existência, porque a gente sabe que é muito importante ser um grupo de sapatonas que está resistindo aí todo esse tempo e ininterruptamente, né? E a gente acha que é importante escrever a nossa história, e aí, no caso, documentar a nossa história em audiovisual, e esse é um dos projetos. A outra coisa é que a gente criou um espetáculo novo, mas a gente ainda não teve a oportunidade de colocar ele na rua, né? Assim, logo, assim, a gente fez 2 ou 3 apresentações no máximo, e logo veio o período da pandemia. A ideia é circular com o espetáculo, inserir algumas coisas novas, com dança, movimentação de corpo, e colocar isso na rua. Olha se tem machismo aí, se ainda tem racismo e se tem lesbofobia, aqui vai a solução, então acaba com a moral, então destrói. A família é desse beijo, cuidado, desse beijo, cuidado. O grupo Tambores de Safo significa principalmente estar sempre em transformação. Da gente que compõe, dos espaços que a gente vai, dos lugares que a gente ocupa e do mundo. E construir essa coletividade a partir do afeto, da troca, do tambor e do companheirismo nunca é e nunca vai ser romântico, né? Pelo contrário, traz toda a dor e contradição que a gente precisa para estar nessa constante mutação. Então, os Tambores de Safo para mim é potência, é imensidão e é família. E eu agradeço todos os dias por ter tido a sorte de cruzar essa caminhada e de permanecer. Darlegona, no governo Darlegona, o governo Darlegona, o governo Darlegona. Vamos refletir sobre a nossa visão de mundo para expressar nesse momento tão difícil aquilo que a gente acredita e que na profundidade atinge e é o horizonte que a gente quer, né? A nossa decisão foi que se fodam, a gente vai falar do que a gente sonha. O mundo já é cheio de sapatão. O mundo já é cheio de sapatão. Façamos a revolução das sapatão. Façamos a... Esse episódio contou com áudios de Lídia Rodrigues, Missinete Lima, Aline Evelyn, Sueli Bezerra e Letícia Abreu. Apresentação e produção, Thaís Rocha e Jéssica Pereira. Apoio institucional, Fundo Elas. A edição foi feita por mim, Flávia Soledade. E esse foi mais um de Papo no Brejo.